Som. Porque na presença do Senhor nós somos, esse está meio diferente, né? Mas vamos tentando. Na presença do Senhor, amado, todos nós somos transformados. Na presença do Senhor só há, né, alegria, só há beleza. A presença do Senhor, Ele transforma, Ele nos faz realmente diferente. E eu quero assim louvar a Deus por nossa igreja, louvar a Deus pela Igreja Batista Viva, amado. A gente tem vivido assim momentos especiais, momentos em que Deus tem virado a chave para que a gente possa estar assim, vivendo um novo tempo nesse lugar. Mas mais do que nunca, amém, amados? Isso não é só para a liderança, mas é para toda a igreja, toda a família IBV. Mais do que nunca, eu peço aos irmãos que estejam orando, que estejam vigilantes, que estejam atentos, amado. É tempo da igreja romper, é tempo da igreja avançar, e o inferno não está satisfeito com isso. Então, com toda a autoridade que é sobre a sua vida, não permita que ele avance, não permita que ele te trave. Na autoridade do nome de Jesus, declara a falência total do inferno, e tudo que ele levantar, toda palavra, toda situação, você diga assim: para trás de mim, Satanás. Amém ou não amém? Glória a Deus. E queridos, como eu falei, nós estamos vivendo assim um momento tão especial, que Deus está assim preparando surpresas para nós. Hoje de manhã a gente estava aqui, né, no curso de homilética para nossos futuros pregadores da igreja, e no finalzinho nós tivemos aqui a visita do dono desse lugar. Do nada ele apareceu aqui, senhor Ronaldo, foi entrando, né? E eu o reconheci logo, fui recebê-lo, e ele, passei com ele aqui pelas áreas da igreja. Ele ficou maravilhado, ele ficou muito feliz, né, da forma como a gente está cuidando da propriedade que é dele. E quando eu levei ele lá no final, depois de mostrar todas as áreas da igreja, ele disse: vocês estão cuidando muito bem do que é de vocês. Porque esse lugar, o dono desse lugar falou, mano, esse lugar, pastor, é de vocês. Amém? Tem aí o meu fundo? E ele falou o seguinte: quero conversar com o senhor. E eu marquei para conversar com ele terça-feira às 20 horas. Então eu quero convocar toda a igreja para que possa estar orando, para que Deus possa estar no controle dessa reunião. Eu não sei o que ele vai propor, né? E para que Deus possa nos dar meios de fazermos uma contraproposta para eles. Quantos creem assim, pode dizer glória a Deus? Então já esteja orando, já esteja guerreando, porque essa vitória já é nossa. Amém ou não amém? Glória a Deus. É isso aí, povo de Deus, povo animado, povo especial. E deixa eu dizer mais, vou liberar mais coisas lindas sobre a vida de vocês. Deus vai começar a abençoar vidas aqui de uma forma sobremaneira. Você recebe isso, querido? Se prepare para ser abençoado, se prepare para ser promovido, se prepare para ter uma causa na justiça sendo liberada, se prepare para receber o telegrama que você está esperando, se prepare para ser tremendamente abençoado. Amém? Por quê? Porque Deus vai levantar do nosso meio patrocinadores, para que a gente possa colocar todos os projetos dessa igreja de pé, amados. Amém ou não amém? Aí para melhorar, vem a pastora Aníbal e diz: ó, pastor Moisés, eu acho que a gente tem que manter esse lugar, mas alugar também esse galpão que está aqui do lado aqui, ó. Aí, amado, do nada eu recebo o contato da menina aqui, dizendo: pastor, está alugando, é só o senhor alugar, 10 mil reais por mês. Eu falei: para mim isso é muito, mas para papai isso não é nada. Isso não é nada, 10 mil não é nada. Tem uma casa nos fundos, tem uma área enorme ali, amado. Eu não sei o que Deus está reservando para nós, amado, mas o que eu sei é que será muito especial. Você recebe isso nessa noite, amado?
Vai ser muito especial, querido. Mas, amados, eu sempre falo aqui, não é prédio, não é instrumentos, não é logística, tudo isso é muito especial. Daqui a pouco o nosso tempo novo, mas muito mais do que isso, muito mais especial do que isso, são as vidas. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Te amo com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas. Eu te amo em Cristo Jesus. Porque o dia em que a gente viver esse amor de verdade, amado, querido, tudo que a gente desejar, nós iremos conquistar. Pode ter certeza disso. A igreja precisa viver isso, amado. Não pode haver no nosso meio indiferenças, não pode haver no nosso meio nada que nos separe. Nós precisamos ser um corpo só. Não pode haver no nosso meio vaidade, inveja, orgulho, soberba, nada disso. No nosso meio a gente só pode estar realmente vivendo o verdadeiro amor de Cristo. Amém? Me permita falar mais uma vez. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: a tua alegria é a minha alegria. Diga agora para o outro lado, já que eu estou vendo aqui a maioria olhando para a direita, olha para a esquerda agora. Diga para ele assim: mas também a tua tristeza é a minha tristeza. Amado, vamos lá, vamos ser profeta de Deus agora. Vamos ser profeta de Deus, vamos. Diga para ele assim: a sua dívida é a minha dívida. Tem alguém com medo de falar aí, amado? Tem alguém com medo de dizer aí, amado? Tem alguém com medo de falar aí, amados? Tem alguém com medo de dizer aí, amados? Foi fácil dizer: a sua alegria é a minha alegria. Foi fácil. Um pouquinho difícil de dizer: a sua tristeza é a minha tristeza. Mas foi difícil dizer: a sua dívida é a minha dívida, amado. Porque quando a gente fala assim, amado, o mundo espiritual ele pega, tá? Daqui a pouco nós vamos ver aí, ó, irmãos pagando as contas um do outro, amado. Amém ou não amém? Se prepare, amado. Mas, amado, deixa eu te dizer uma coisa: você só vai pagar porque Deus vai te dar meios para isso, amado. Entenda isso, amado. Deus não vai te tirar, Deus vai te dar, Deus vai colocar, Deus vai multiplicar, Deus vai te fazer, querido, e muito mais além do que você imagina. Porque, amado, não tem obra maior do que essa, quando realmente você cuida do teu próximo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que essa igreja viva isso, amado. Viva isso. Amados, vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite. A gente vai estar lendo vários versículos, né? Vamos ler Atos 13, 52, 33. Depois nós vamos ler Mateus 11, 3, Isaías 52, 7, Marcos 1, 15. Amém? Nós vamos ministrar hoje sobre as boas novas. As boas novas. Vamos ler o primeiro texto, né? Atos 13, 52. Não, Atos 13, 32, 33. Amém? Vê se está escrito assim na tua Bíblia. Vê se está escrito assim dessa forma: nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito: saímos segundo tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Mateus 11:5 agora. Mateus 11:5. Mateus 11:5. Vou ler aqui no projetor, porque as letrinhas não sei porque, parece que elas diminuíram aqui. Mateus 11:5 diz assim: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Mateus 11:5. Agora vamos ler Isaías 52:7.
Profeta messiânico Isaías 52, versículo 7. Diz assim: como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, que comunicam todos a paz, que traz boas notícias, que proclamam a salvação, que declara, ó Sião, o teu Deus reina. Marcos 1,15. Evangelho segundo escreveu Marcos 1,15. Marcos 1,15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Amém? Agora, abra sua Bíblia, eu quero que você abra para deixar ela aberta, porque nós vamos ter esse texto como texto básico para a gente ministrar a palavra. Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Esses textos, amado, que nós lemos, eles falam a respeito das boas novas. E na verdade, querido, o Evangelho, ele é a boa nova. O Evangelho, ele tem essa definição. Agora, o interessante, amada igreja do Senhor, é que para uma boa nova chegar, é porque antes existe uma má notícia, existe algo que não está bom. Aí a boa nova chega e muda aquele ambiente. É como se houvesse uma guerra, as pessoas estivessem pelejando naquela guerra, naquela batalha, deixando assim os familiares, né? Aí vem o comandante, vem o capitão e fala: olha pessoal, a guerra acabou. Ou seja, ele trouxe boas novas para aquele soldado. Mas, como eu falei, para que uma boa nova chegue, é porque muitas vezes as pessoas estão vivendo em uma situação contrária. E se eu estou dizendo hoje para a nossa igreja que o Evangelho é a boa nova, então qual que é a má notícia para nós? Qual que é a má notícia para nós? A má notícia, querido, está registrada em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o quê? Todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Essa má notícia por muito tempo se fez presente na vida de muitas pessoas. Aqui mesmo nessa igreja teve muitas pessoas que se converteram na caminhada. Quantos aqui nasceram no lar evangélico? Levanta a mão. Quem não nasceu no lar evangélico? Todos vocês nasceram no lar evangélico? Vocês são bem-aventurados. Amém? Bem-aventurados. Não foram atormentados pela má notícia, mas muitos estavam vivendo uma vida, querido, em que apesar de terem muitas conquistas, apesar de terem famílias totalmente estruturadas, serem conhecidos às vezes como um excelente cidadão, um excelente profissional, um excelente pai de família, por causa do pecado, ele vivia uma má notícia. Uma má notícia que, se ele partisse, mesmo sendo excelente em tudo que ele vivia, se ele não conhecesse as boas novas do Evangelho, como Romanos 3, 23 diz, ele estava condenado, ele estava perdido. E a gente precisa louvar ao Senhor, porque o Senhor lhe preparou uma boa notícia para nós. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é baseada em cima do Evangelho, ele é baseada em cima das boas novas. E o versículo chave
das boas novas está onde? João 3,16. O que está escrito lá, igreja? Ficou muito bonito. Só esse lado aqui, lá de cá fica só na expectativa. Só esse lado aqui. O que está escrito em João 3,16? Desse lado de cá, João 3,16. Amém. Então essa é a boa nova para aqueles que se encontravam perdidos. Jesus Cristo, Ele agora vem como o caminho, a verdade e a vida para nós. Jesus Cristo veio anular o pecado do velho homem, o pecado de Adão, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas também por um homem, Jesus Cristo, foi retirado. Então, o Evangelho para nós é boas novas, mas queridos, nós precisamos entender que a porta se abriu, o portal foi preparado, mas para vivermos essas boas novas, nós precisamos passar por esse portal, porque nesse mesmo livro, nesse mesmo Evangelho, João 3,36 diz o seguinte: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele para sempre. O mesmo Evangelho nos apresenta o portal, nos apresenta a porta, nos apresenta o caminho, mas também no mesmo Evangelho diz o seguinte: se nós não passarmos por esse caminho, não teremos a vida, e a ira de Deus vai permanecer sobre nós. Diga assim comigo: misericórdia. Com isso, querido, eu aprendo nessa noite, eu quero despertar a igreja que a salvação, ela é uma parceria. Deus prepara o escape, Deus prepara o caminho, e nós precisamos o quê? Passar por ela. Eu tenho vivido momentos muito especiais com Deus, aonde, querido, eu tenho conversado com Deus: Senhor, algumas coisas nós não podemos mais tolerar. Por quê? Porque a graça, ela é de graça, amém ou não amém? Mas ela não é barata, e muitas vezes nós estamos, querido, jogando pérolas a porcos. Muitas vezes, querido, nós estamos nos desgastando, nós estamos se entristecendo com pessoas que muitas vezes não quer se posicionar, não quer mudar de vida, não quer passar pela porta que vai dar direito a ela a vida eterna. Porque, querido, o homem precisa se posicionar. A salvação está aí. O próprio Senhor Jesus Cristo falou o quê? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... Amados, eu posso vir no seu lugar? Olha para o teu irmão, diga para ele: você pode ir no meu lugar? O filho pode salvar o pai? Sim ou não? O pai pode salvar o filho? Não. O marido pode salvar a esposa? A esposa pode salvar o marido? Não. Vinde, é para nós, é um chamado para todos. Todos nós precisamos atender o chamado, todos nós precisamos passar por essa porta, e não é qualquer porta. Às vezes as pessoas pensam que é de qualquer maneira, às vezes as pessoas pensam que é brincadeira. Não é. A Bíblia diz que a porta é estreita, a Bíblia diz que o caminho é apertado, a Bíblia diz que nós temos que tomar o reino de Deus à força, amém ou não amém?
Porém, você pode vir como você está. Pastor, mas eu tenho vício. Venha viciado mesmo. Pastor, mas eu sou um adúltero. Venha adúltero mesmo. Pastor, mas eu sou um homem violento. Venha violento mesmo. Venha como estás. Sabe por quê? Porque se você passar por essa porta, você será totalmente transformado. E você jamais vai sair dela como você entrou. Amém ou não amém? Dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Dá uma olhadinha para ele. Só olha, só olha. Não precisa falar nada, só olha. Só olha. Olhou? Olha para quem está atrás também. Olha para quem está atrás. Olha para quem está atrás. Agora vem cá, traz a atenção aqui. Se você conhecesse essa pessoa antes de Cristo, amado, nem perto dela você passava. Amém ou não amém? Amém. Alguns estavam na sarjeta. Alguns aqui, me perdoe dizer isso, mas alguns aqui, cachorro lambia a boca. Amado, não se manifeste, amado, não se manifeste, pelo amor de Deus. Estou vendo os irmãos se manifestando. Não se exponha, amado, não se nuda, fique quietinho. Se a palavra está falando com você, fique quietinho. Não faz isso, amado. Você vai fazer o pastor rir e se perder. Amém? Aí me perdi. Alguns, o cachorro lambia a boca dele, jogado ali na sarjeta, jogado nas esquinas. Pastor Ronaldo já pregou aqui, né? O pior cachaceiro, vizinho da igreja, se tornou membro da igreja, amado. Vivia, ofendendo, brigando, e se converteu, se tornou membro da igreja. Então, queridos, às vezes a gente olha para a igreja e vê esses membros cheirosos, perfumosos, bem vestidos. Eu acabei de dizer que aqui não tem feio. O feio chegou, foi transformado. Mas, amado, isso é porque Cristo está na nossa vida. Amém ou não amém? Por isso, amado, deixa eu dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. É inadmissível quem tem Cristo entrar na igreja ou viver uma vida com a cara emburrada, como se chupasse meia dúzia de limão. Amém ou não amém? Se um crente que você tenha liberdade chegar perto de você com cara feia, primeiro vê se não é a cara dele mesmo, tá, amado? Você vai e na hora repreenda. Amém ou não amém? Diga, eu não aceito. Por que o crente não pode ficar com cara feia? Por que um crente não pode ficar com cara invocada? Porque a Bíblia diz: o que nós temos, dinheiro não pode comprar. O que nós temos, ladrão não pode roubar. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém ou não amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Dinheiro não pode dar o que nós temos. Então não tem porquê. Amado, às vezes nós estamos duros igual um coco. É verdade ou não é? Se pegar alguns membros aí da igreja e virar de cabeça para lá, sacudir, nem moedinha cai do bolso. Nem moeda cai do bolso. Ah, mas eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão bloqueado, cancelado há muito tempo. Há muito tempo. Mas você olha para o cara que está duro igual um coco, não tem dinheiro para pagar uma esfirra hoje, não tem dinheiro para pagar uma esfirra para o pastor, entendeu? Mas você vê ele sorrindo, você vê ele alegre, você vê o semblante dele diferente, amado. Você vê ele caminhando diferente, entendeu? Tem dinheiro para nada, tem dinheiro para nada, entendeu? Não vai no churrasco dos homens porque não tem como pagar. Mas chega no finalzinho, quem não quer nada, aí, ó, tô chegando, aí, pessoal, e aí, a carninha tá gostosa, e a chuinha, pá, entendeu? Chega de mansinho, tá? Amados, não faça isso, não aponte, hein? Não aponte, que isso é pecado, entendeu? Porque às vezes alguém chegou, não quer dizer que ele estava duro, não, mano. Eu estou dando alguns exemplos. Então, queridos, o evangelho é isso, ele transforma, ele é boa notícia. Porque nós vivíamos numa má notícia, nós vivíamos condenados, amado. O homem estava condenado, o homem não tinha para ele solução, não tinha escape para o homem. Aí João 3,16 fala que Deus preparou o escape, mas o escape que nós precisamos passar por eles. E por isso, nesse momento, eu quero começar a pregar. Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu quero pregar sobre um homem. Foi só a introdução, tá, amado? O pessoal aí da homilética está só me anotando, só me canetando. Então vamos lá.
Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele vai registrar a história de um homem. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí. Lucas 19:1. Mantenha a sua Bíblia aberta, não desligue, não feche ela depois, não desligue o aplicativo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu. Diga assim comigo, subiu. Não, volte um pouquinho. E assim correu diante, diga assim comigo, correu. E subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao seu senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava, o quê? Perdido. Amém, queridos? Então o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Amados, essa é a história de Zaqueu. Zaqueu era um judeu que em algum momento da sua vida abraçou a vida pública, foi trabalhar para o governo, se tornou ali um publicano, um cobrador de impostos. E os judeus, amados, eles odiavam os cobradores de impostos. Por quê? Porque a maioria dos cobradores de impostos, eles tinham, uma aliança com o governo. Eles ficavam com uma parte desse imposto e davam uma parte para o governo. E para que isso fosse uma forma deles se enriquecerem, muitas vezes eles cobravam com usura esse imposto. Então o judeu, quando ele via alguém do povo dele, um irmão dele trabalhando ali, eles ficavam revoltados. Mas Zaqueu era tão especial naquilo que fazia, que não somente se tornou um publicano, mas se tornou um chefe dos publicanos. E por isso, os judeus o odiavam, o chamavam de impuro, embora o seu nome no hebraico significa limpo, significa aquele que não é impuro. O próprio nome dele confrontava a afronta que o povo lhe fazia. E o povo, por ele ser da mesma família, o rejeitava e dizia: Zaqueu não é filho de Abraão. Zaqueu não é filho de Abraão. Mas Zaqueu, por ser filho de Abraão, ele ouviu no longo da sua vida, na sua meninice, ele ouviu tudo que Deus fez. Ele ouviu sobre a criação, ele ouviu no Pentateuco, quando os seus pais liam o Pentateuco para eles. Ele sabia os 10 mandamentos, ele conhecia a lei, ele sabia que o Messias prometido um dia ia vir, um dia ia chegar. E qual não foi a surpresa para Zaqueu, quando chegou em seus ouvidos que Jesus ia passar por Jericó, a sua terra, o lugar onde ele morava, o lugar onde ele trabalhava. Então, a Bíblia diz que agora Zaqueu, ele começa a se preparar para ver se aquele homem, Jesus, seria o Messias prometido. E Zaqueu, querido, ele toma alguns posicionamentos importantes aqui. Quando ele ouve que Jesus estava passando naquele lugar, a Bíblia diz que Zaqueu corre. Diga assim comigo, corre. Zaqueu corre em direção aonde Jesus estava. A primeira lição para nós nessa noite é o seguinte: correr aqui fala sobre atitude. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em nos abençoar. Amém ou não amém?
Deus tem pressa e Deus não quer pessoas paradas. A Bíblia diz lá atrás já que a ordem de Deus para o seu povo é o que? Marchar, é avançar, é ir para frente, é correr. Isso nos fala de atitude, amado. Hoje você está aqui porque você tomou uma atitude de estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, até mesmo na sua casa, mas você tomou uma atitude. E eu, como pastor dessa igreja, tenho falado: quando não der para você correr, faz o quê? Caminha, mas nunca pare. Por quê, pastor? Olha para cá. Nos dias que nós estamos vivendo, amado, a Bíblia diz o seguinte: aquele que está de pé, cuidado para que não... Amado, deixa eu dizer algo para você como pastor. Mais do que nunca, estamos vivendo dias difíceis de alguém se levantar novamente. Você está vendo isso? A 3x4 aí, pessoas que você conhecia, pessoas que outrora estavam, nos púlpitos, estavam nas igrejas, estavam nas lideranças, estavam adorando, hoje muitas vezes estão no mundo. Por quê? Porque não tem mais força para levantar. Então nós não podemos parar. A ordem de Deus para a gente é avançar. E Zaqueu aqui, quando ele ouve que Jesus está ali, ele corre, ele toma uma atitude, ele vai em direção a Cristo. E essa é a ordem de Deus para nós nessa noite, amado. É para nós corrermos em direção a Cristo. Amém ou não amém? Não deixa ninguém te parar. Se o inferno mandar você calar, grite. Se o inferno mandar você parar, corra. Porque nós não estamos nem aqui com o inferno. O nosso negócio é com Deus. Amém ou não amém? Então Zaqueu corre, atitude. E a Bíblia diz que além de correr, ele observa que o povo estava rodeando Jesus. Ele não poderia chegar, ele não poderia ver se aquele era o Messias. Por quê? Porque ele era alguém de pequena estatura. Ele era alguém de pequena estatura. Mas a Bíblia diz que ele, além de correr, ele faz o quê? Ele sobe na árvore. Diga assim comigo: sobe. Subir aqui, amado, fala sobre posicionamento. Subir aqui, porque a Bíblia diz que ele não sobe em qualquer árvore. Que árvore que a Bíblia falou que ele sobe? O que está escrito na sua Bíblia ali? Ele sobe numa figueira, o quê? Brava. Posicionamento. E esse posicionamento de Zaqueu nos desperta a sairmos da nossa zona de conforto. Ah, pastor, mas eu não posso correr para Cristo. Eu não posso entregar a minha vida para Cristo, porque a minha família, começa a colocar a família como empecilho. Ah, pastor, mas os meus amigos. Ah, pastor, mas os meus vícios. Ah, pastor, amado, saia dessa zona de conforto, rompa com tudo isso, se posicione nessa noite, querido, e venha para Cristo. Amém ou não amém? Então Zaqueu, ele sobe, ele corre, ele sobe na figueira brava, e a Bíblia diz que ele, agora estando ali, ele olha para Jesus, e o mais lindo disso tudo, olha para cá, Jesus olha para ele. Queridos, nós estamos aqui com mais de 100 pessoas nessa noite, mais de 100 pessoas nessa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe o nome de cada um de vocês que está aqui. Que isso, pastor? E mais, Jesus sabe o que está passando agora no teu coração. Porque, amado, deixa eu te dizer uma coisa, vamos conjecturar aqui. Você não acha que tinha um monte de gente em árvores lá para ver Jesus? Você não sabe, você não acha que teve um monte de gente que subiu ali? Hein? Se me falasse, Jesus vai vir no Parque Mamucava, amado, você vai ver gente subindo ali no muro do irmão Luzardo, subindo ali no muro do irmão Osé, subindo nos telhados. Tinha muitas pessoas subindo, mas quando Jesus olhou para Zaqueu, ele não somente conheceu Zaqueu, mas ele enxergou o coração de Zaqueu. E ele está enxergando o teu coração nessa noite, querido. E quando ele vê Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Deus marcou essa noite para pousar na sua casa. Deus marcou essa noite para mudar a história da sua vida. Mas mais uma vez, depende de nós. Porque ele disse para Zaqueu o quê? Desce. Desce. E esse descer aqui, amados, para nós fala sobre humilhação. Para nós fala sobre reconhecer
Porque muitas vezes nós não queremos reconhecer como está a nossa caminhada, que a nossa caminhada precisa ser reavaliada, que a nossa vida, por melhor que seja, está faltando algo. Existe um vazio dentro de nós, amado, que só pode ser preenchido por Deus. Não tem prazer nesse mundo que possa preencher esse vazio que não seja Deus. E olha uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa agora muito especial. Zaqueu desce, hospeda Jesus na casa dele, e agora Jesus é recebido, a Bíblia diz que Jesus é recebido com alegria por Zaqueu. Aí o evangelho, as boas novas começam o quê? A fazer parte da vida dele. Ele diz: Senhor, a metade do meu bem, a metade dos meus bens, a partir de hoje eu vou o quê? Doar. Amados, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não tem coisa maior na nossa vida que não seja a presença de Deus. Tudo se torna secundário, os nossos bens, tudo se torna secundário. E Zaqueu falou: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens. E agora o poder do evangelho que transforma o homem. E se porventura eu dei a alguém, eu vou restituir o quê? 4 vezes mais. Se coloca de pé agora, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá. Você se lembra que eu falei no início dessa mensagem? Que a sua família, o seu povo, o renegou e disse: esse não pode mais ser filho de Abraão. Esse agora é um impuro. Aí vem as boas novas, aí vem Jesus Cristo e fala o que, amado? Fala o que? Hoje veio salvação a essa casa, porque este é verdadeiramente o que? Filho de Abraão. O que é isso, pastor? O evangelho, ele restaura a nossa identidade. Amém? Lá fora, sem valor, um cão morto, jogado, ninguém se importava, mas quando você vem para Cristo, Cristo restaura a nossa identidade, amado. Jesus falou: este verdadeiramente é filho de Abraão. E é isso que Ele quer fazer conosco nessa noite. Ele quer restaurar a nossa identidade. Quer dizer para você: filho, você é especial demais. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos nessa oportunidade. Feche seus olhos nessa oportunidade. A porta está aberta. O portal foi preparado. O caminho foi anunciado. O evangelho foi entregue para nós. Mas só irá usufruir dele, só irá viver dele, só terá a sua identidade restaurada aqueles que passar por esse portal, aquele que passar por esse caminho, aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Eu quero pedir que a igreja ore nesse momento. Comece a orar, comece a clamar, comece, querido, a profetizar que correntes serão quebradas, prisões serão abertas nessa noite.